Olá, boa noite, muito boa noite para você. Vamos fazer aqui hoje, mais uma vez, esse programinha muito gostoso. Vamos falar sobre a sexualidade do adolescente, dando continuidade. Já fizemos alguns programas e hoje continuidade com esta convidada de hoje, especialmente, que ela gosta desse tema e sente a necessidade de falar sobre isso. Também acho muito importante, então eu convido você a ficar aqui com a gente e entender, por exemplo, por que muitas vezes, quando não perguntamos a um adolescente o que ele quer saber ou não abrimos questões da sexualidade com o adolescente, por que nós não fazemos isso em casa com os filhos? E quem vai ajudá-los nas suas dúvidas, nas suas dificuldades? Quando nós éramos adolescentes, nós que hoje somos adultos, fomos adolescentes, não tínhamos mesmo. Dificilmente tinha um parente, um pai ou mãe que falasse disso. Muito raramente. Ficava para terceiros ou para ir descobrindo, mas hoje, se nós nos atrasarmos e não criarmos um ambiente favorável para as crianças e para os adolescentes trazerem suas expressões, ou suas ideias, ou suas curiosidades, suas perguntas sobre sexualidade, então nós vamos deixá-los à mercê de quem ou de quê? Das muitas informações, das teorias, das ideias que não passarão pelo filtro da família. Tem coisa errada aí, não é? Então vamos lá, eu trago de volta a psicóloga Márcia Prates para falar sobre a sexualidade do adolescente. Bem-vinda e boa noite. Obrigada, boa noite, Darleide, boa noite ao pessoal que está em casa também. É sempre bom estar aqui com vocês. Márcia, então vamos partir desse ponto. Os adolescentes, inclusive falamos no último programa que você esteve há algum tempo atrás, quando você pergunta a um adolescente o que ele quer falar sobre sexualidade, você como profissional, normalmente vem, por exemplo, não conhecer o próprio corpo. O que parece assim, como assim não conhecer o próprio corpo? O que tem significado ao dizer que não se conhece, como ajudar? Exato. Isso é bem interessante. Eu acho que todo mundo sempre vem à cabeça quando eu falo os adolescentes não se conhecem, as pessoas falam, mas como é possível? Os adolescentes sabem de tudo, sabem mais do que os adultos. Eles podem saber muito acerca de muita coisa, mas de fato isso foi uma pergunta que eu fiz para adolescentes do meu círculo. Gente, eu quero fazer uma entrevista, eu vou fazer um bate-papo sobre sexualidade. O que vem à cabeça de vocês? E a resposta foi essa. Eu, muitas vezes, não sei o que está acontecendo com o meu corpo. Isso é bem comum, principalmente porque o contexto no qual os adolescentes aprendem, recebem essa informação, nem sempre é eficaz. Alguns contextos são contextos, vídeos, novelas, etc., que não é o correto, não dá um parâmetro certo para ele levar a vida dele, e outros não são, a informação ela não cria conexão com o adolescente, a informação não chega até o adolescente, né? Porque a comunicação tem disso, nós estamos nos comunicando porque existe uma conexão aqui, você entende o que eu estou falando, você recebe isso e consegue me devolver. E infelizmente não tem o mesmo com os adolescentes. Um dos contextos, por exemplo, é a escola. Eu lembro quando eu tive aula de educação sexual, não sei quem está em casa se lembra também como eram essas aulas, mas o que acontece? Na escola a nossa preocupação não é sempre nos informar. A gente gostaria que fosse, né? Muitos professores falam, vocês precisam gostar de aprender. Mas, na maioria das vezes, é um aprendizado com um objetivo específico. Vou fazer uma prova e eu preciso da nota dessa prova, vou aprender o suficiente para passar nessa nota, para passar nessa prova. Não pensa no que ela precisa para a vida, né? Então, o adolescente, tanto menino quanto menina, eles têm que aprender dos dois, né? Tem que aprender o que muda no corpo da menina, no corpo do menino. Então, ele está muito mais preocupado em decorar. Outro contexto que acaba não sendo muito eficaz também são algumas palestras religiosas, que eles fazem muitas palestras, eu já participei de várias, eu sou adventista desde os 7 anos de idade, então eu já fui a vários eventos para jovens e a maioria deles fala muito sobre o que pode e não pode fazer, mas não te explica o que está acontecendo com o meu corpo. Eu fui em uma palestra ao longo dessa vida minha que eu falei, cara, essa psicóloga, eu quero ser igual ela quando eu crescer, porque a psicóloga falava mesmo, ela falava a verdade do que acontecia com os jovens e todo mundo ria, mas se identificava, sabe?
E não tinha aquele tabu, como o próprio nome do seu programa diz, né? Sem tabus, vamos falar a verdade. Que a gente não pode, mas não pode por quê? E por que eu estou sentindo isso, entende? Como é que eu tenho um desejo, que foi Deus que colocou, e a gente acredita firme nisso, né? Que Deus colocou esse desejo, e o que eu faço com ele, então, já que eu não posso me tocar, não posso tocar outra pessoa? Então, eu acredito que a informação, ela não está chegando da forma que precisa chegar para o adolescente. E aí, o que faz? Como é que a gente trabalha isso, né? Esse Uhum. tema é muito importante para pais, professores, profissionais, para que a gente crie essa conexão com o adolescente, com o jovem, mas especialmente o adolescente, porque assim, não é mais criança, não é jovem ainda, tem a dependência dos seus pais, está saindo ali de uma fase, passando para outra, o que está muito cedo, cada vez mais cedo, ou seja, parece que já sai da infância para a adolescência. Assim, pulou, já está lá. E aí, o que a gente faz para falar de sexualidade no contexto cristão? E por que é importante o adolescente estar ciente das mudanças que acontecem no seu corpo? É imprescindível você conhecer o seu tempo, né? O seu corpo, porque você vai saber o que fazer. Eu acredito que o caminho para você tomar uma decisão melhor é conhecer quais são as possíveis decisões. Se o adolescente não conhece o que está acontecendo com o corpo, como ele pode tomar melhores decisões? Eu, particularmente, passei por uma situação muito engraçada. Eu lembro que quando eu era jovem, eu chamava... Jovem tu és. E ainda tem um tempão de juventude pela frente. É verdade. Quando você era adolescente? Quando eu era adolescente, né? Eu já estou aqui me auto-intitulando idosa. Senhora. Não, quando eu era adolescente, eu chamava TPM de DPM. Eu chamava assim, porque eu achava que combinava, a sigla combinava com depressão pré-menstrual. Então, para mim, assim, toda vez antes da menstruação, a pessoa entrava numa depressão, entendeu? Era essa a ideia que você tinha? Era a minha ideia, e eu fiquei com essa ideia. E aí depois, ainda na época do Orkut ainda, acho que até por isso que eu usei jovem, né? Deve ser. Agora eu te peguei. Quando a gente falou Orkut, aí pronto. Eu vi que tinha uma comunidade, só quem é da época do Orkut vai saber as comunidades. Falava sobre TPM, né? E aí, que era, eu lembro, tempo para matar. E o TPM, o que significa TPM? Então foi descobrir que é tensão pré-menstrual. Exato. Aí parece besteira, mas o interessante que a mudança do termo já muda muita coisa, porque na verdade a TPM não é só depressão, né? Por isso que não é DPM, porque existem outros sintomas. E esses outros sintomas, eles influenciam demais na forma com que o adolescente, até o adulto, só que o adulto já está numa situação de conseguir controlar melhor. O adolescente não, especialmente se ele não souber. Influencia a garota, o humor dela, como ela vai se relacionar tanto com os pais, quanto com os colegas, e nem alguns pais estão capacitados a perceber, não, ela está na TPM, é normal, ela fica assim, fica mais emotiva, e não é frescura, gente, é importante saber, porque no período da ovulação e depois, quando esse período entre a ovulação e a menstruação, há uma mudança hormonal que faz, de fato, a garota ficar ou mais irritadiça, ou mais sensível, e não mais só... melancólica. Isso, mais melancólica. Cada uma tem seu sintoma, né? E é preciso identificar, porque o conhecimento é que liberta. Né? Então, ela precisa identificar como eu estou me sentindo, o que está acontecendo, por que eu estou assim. Então, à medida que você faz isso, você tem condições de tomar decisões melhores. Você percebe, nossa, eu estou diferente, estou tratando todo mundo meio mal, qualquer coisa que falam para mim eu já levo para o coração, pode ser TPM, vou ficar mais na minha, já vou avisar. E até para os pais, para se relacionarem melhor com esses filhos, com essas filhas. Outra coisa que acontece bastante e que eu acho que saber o motivo é interessante, que é o jeito que o adolescente quebra as coisas. Esse sábado mesmo, eu fui a um evento da igreja e aí eu fui conversar com os adolescentes, né? Perguntei para eles qual era a dificuldade deles também, que eu sempre gosto de conversar com eles do que eles querem, não do que eu trouxer. E aí a gente conversando sobre isso, eu comentei com eles que é normal na adolescência quebrar as coisas, porque você está crescendo numa velocidade muito grande e acaba que não se acostuma. Então, você vai pegar uma coisa e estica mais do que deveria e tal. Todo mundo começou a rir e falou, você tem que falar isso com os meus pais. Porque, Márcia... E depois eu fui ao banheiro e... Darleide, você não tem ideia do tanto de menina que veio conversar comigo e contar como elas não se sentem compreendidas em casa por coisas que é normal da adolescência, que tanto o pai quanto o adolescente precisam saber.
precisam saber que isso acontece mesmo, que vai acontecer com todo adolescente e quando ele sabe, ele vai saber como resolver. E como aqui, né, a proposta é falar para o adolescente, é importante que você, adolescente, saiba, porque dessa forma você consegue se defender de uma forma educada, claro, não é para sair debatendo por aí, eu sou assim mesmo. Não, mas é explicar, olha, tem coisa que não está sob meu controle ainda, mas eu estou trabalhando para controlar. Mas como é que você vai trabalhar para controlar uma coisa que você sequer sabe que precisa de controle? E quando a menina se reconhece no período da TPM e não DPM, tá, Márcia? Sim. No período da TPM, ela também, esse conhecimento vai gerar nela um sentimento positivo que é qual? Eu não sou uma pessoa problemática. Eu não Exato. sou uma adolescente problemática, eu não sou uma aborrecente. Eu sou uma menina que tem um processo hormonal acontecendo aqui dentro de mim, meu cérebro manda fluir tudo isso que está acontecendo em mim e como resposta natural acontece este fenômeno. Mas eu sou muito legal. A atenção é que não é legal, mas eu sou legal. Aí, com esse conhecimento, ela pode ter estratégias, ser ensinada a desenvolver estratégias. Isso serve para adolescente e para qualquer uma de nós. Certamente serve para você, para mim, para você, em tudo na vida. Você toma conhecimento e agora tem maior capacidade de fazer escolhas, de gerenciar aquilo que está ocorrendo sem ser vítima daquilo, mas autora de um processo agora que vai dar um norte. Agora você pensa isso tudo para uma adolescente onde os pais estão cobrando, a mãe está exigindo, a escola está exigindo, todo mundo está olhando para dizer assim, adolescente mesmo, né? E faz um canto de boca de adolescente, já viu, já sabe, né? Aborrecente, esse tipo de coisa. Então se rotula, rotula, rotula. Tá, e tudo que está acontecendo com ele é da importância de quem? Mas a Leide não quer falar. Márcia, isso acontece muito. Deve dizer, Márcia, mas meu filho não quer falar. Minha filha não quer falar sobre sexo. Meu filho não quer falar comigo sobre sexo. Não acontece? Acontece. Mas talvez tenha a ver com a falta de abordagem anterior para deixar o ambiente confortável, né? Exato, exato. Você não planta uma semente num solo infértil, coloca a culpa na semente. Mas a semente não quer germinar, não quer crescer. Porque você, como pessoa que plantou, não preparou o terreno, não molhou, não cuidou. Não tem como exigir agora que aquela semente que foi jogada naquela situação, ela germine sem nenhum preparo, né? Eu acho que é uma analogia que exemplifica muito bem o que acontece com o adolescente. E serve também para os pais, para os educadores, os avós, enfim, as pessoas envolvidas, porque eles também talvez não tiveram uma boa educação nesse sentido, né? Boa educação, eu digo, no que diz respeito à sexualidade, até o diálogo sobre esses temas, esse tema sexualidade com os filhos, mas é isso, só que a gente, infelizmente, não, felizmente, nós somos adultos o suficiente para saber que agora nós temos um desafio, que é comunicar, que é se relacionar com essa criança, com esse adolescente, e que eu vou, sim, precisar fazer um esforço, mas que eu tenho maior competência por ser adulto, por já ter maturidade, para eu me aproximar daquele menino ou menina e não esperar que ele se vire como uma abóbora no mato. Exato. Né? E depois dizer, onde está o meu filho bem educado, fofo? Meu amorzinho, onde estava o menino lá cheio de necessidades e a gente não dá conta? Então, a necessidade nossa de adulto é pensar, criar estratégias de como nos aproximar e fazer diferente do que fizeram com a gente. Exato. Esse ponto que você tocou é interessantíssimo, porque é outra coisa que eu ouço muito de adultos. Tanto quando eu palestro sobre sexualidade, quanto bullying ou qualquer outra situação que seja uma realidade dos adolescentes atuais. Porque aí chega para mim, e eu já ouvi, né, chegou uma mulher e perguntou, uma professora inclusive, mas Márcia, na minha época era muito comum, a gente fazia apelido, a gente colocava apelido e não existia bullying. Como é que eu sei que não é mimimi ou que é frescura? A minha resposta foi simples, se ofende, não cabe ao ofendido se adaptar à sua ofensa, cabe àquele que ofende pedir desculpa, mesmo que não seja a intenção ofender. Então, por que eu digo isso? Porque parece que eles querem continuar no mesmo modelo.
E aí eu até brinco com os mais nostálgicos, né, que gostam de falar da minha época. Você não se acostumou com o computador? Não se acostumou com o controle da TV, não ter que levantar? Então se acostume com a nova geração, com a nova forma de se relacionar, com a nova forma de viver, de vivenciar as situações da vida. Então eu vejo muita gente querendo se acostumar com os avanços tecnológicos, com as coisas que vieram para o conforto, mas não querem mudar a forma deles de lidar. Por quê? Se as paredes mudaram, né? Os prédios, as cidades, as pessoas mudaram muito mais do que na sua época. Por isso que as paredes mudaram. Por isso que as paredes mudaram. Que as pessoas mudaram primeiro, né? Exato, exatamente. Então, esse argumento de na minha época isso não acontecia. A minha mãe não me ensinou e eu estou aqui. Isso tem que ser extinto da linguagem, principalmente de pais e de educadores. Tem que ser extinto, porque não é mais a sua época. Você está lidando com outro tipo de pessoas, são novas características, novas situações. Então, a gente precisa se adaptar a essas novas situações. Estamos conversando com a psicóloga Márcia Prates, que gosta muito de lidar com o adolescente e o desafio de ser adolescente. Acaba de criar um canal no YouTube, como Sim. Tem um youtuber que sempre fala, eu acho muito interessante a forma de ele falar canal, diz assim, Canel. O Canel, você agora tem um canal no YouTube. Eu tenho um canal, então você que gosta de aprender um pouco sobre saúde mental, o nome do meu canal, Darleide, é Psicologia para o Povo. É um nome bem sugestivo, porque de fato eu quero um canal para o povão, sabe? Não é um canal para as pessoas simpatizantes da psicologia que querem aprender mais. É um canal para aquela galera mesmo que não entende nada, aqueles que nem concluíram o ensino médio, mas que estão ansiando ser mais felizes, porque disso se trata a psicologia, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões e serem mais felizes. Então, se você se identifica com o povo, você fala, não, eu sou um povo, se inscreva no meu canal que se chama Psicologia para o Povo, com Márcia Prates. E tem no Instagram também? Sim. Você está no Instagram, mas especialmente os vídeos e toda a sua comunicação vai ser mais direta pelo seu canal. O meu canal é para os vídeos, e aí quem tem interesse em saber mais, vai até o canal, comenta lá, eu quero um vídeo sobre isso. No Instagram, por exemplo. E no Instagram é uma forma de comunicação comigo mais direta para outras coisas além dos vídeos. Okay. Então, se você tem interesse de palestras, workshops, bate-papo, terapia comunitária, enfim, seja o que for, de serviço da psicologia extra YouTube, pode entrar em contato comigo no Instagram, @MárciaPratesPsi. Psicóloga. Exato. Psi de psicóloga. Exato. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar ainda falando sobre, por exemplo, então vamos agora destrinchar o que significa exatamente conhecer o próprio corpo. Focar em perguntas que o adolescente faz e dando a ele resposta. Pode significar também, para você que é adulto, aprender até para si próprio. Às vezes nós arrastamos lá da nossa infância e adolescência questões que incomodavam lá e que não deixaram de incomodar até hoje. Então, da mesma forma que um adolescente precisa ter o autoconhecimento, conhecer fisicamente o seu próprio corpo, para nós, tem um monte de adulto que também não sabe nada de si. Não conta para elas, não, contando só para você. Tem algumas mulheres, não, muitas mulheres, que elas não sabem nada de conhecer o próprio corpo também. Já casaram, têm filho, mas não sabem. Parece que tá lá, assim, um negócio solto. Até já, a gente já volta.